Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui com a Thaís, que é integrante da nossa equipe aqui, Gustavo Pascoal Advogados. Hoje ela trabalha em home office, tendo em vista essa pandemia que estamos vivendo, e nós estamos aproveitando esse assunto que está tão na moda hoje em dia, na vida empresarial, na vida dos empregados, para tirar algumas dúvidas que as pessoas têm sobre esse contrato teletrabalho que foi incluído pela reforma trabalhista. Então vai ser um bate-papo bem descontraído, bem tranquilo. Eu vou fazer algumas perguntas para a Thaís vai fazer algumas perguntas para mim. Então eu vou deixar a Thaís se apresentar e, consequentemente, ela já pode fazer a primeira pergunta. Tá, eu quero te agradecer, Gustavo, pelo convite. Eu acho que é um tema extremamente relevante pelo momento que a gente está vivendo. E te parabenizo por essa iniciativa, né, de tratar desse assunto. Bom, não tem muito como me apresentar, né? Eu sou Thaís, trabalho com o Gustavo já tem algum tempo no escritório, mas por conta de toda essa situação, a gente teve que se adaptar. Estamos trabalhando hoje em home office. É, Vamos tratar desse Vamos assunto hoje sim. aqui de uma forma Então vou fazer tranquila, a né, primeira Gustavo? pergunta, então. Tá. Uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida, Gustavo, é o que é o teletrabalho, né? E se existe uma diferença entre o Bom, teletrabalho e o Thaís, home na office. verdade, o home office é uma espécie de teletrabalho, né? Já que Pode- o home seria um trabalho em casa. E as pessoas acham que o teletrabalho é só o trabalho em casa, mas na verdade não é. De onde o empregado estiver e que ele tenha ali alguma tecnologia que ele consiga executar os serviços dele de uma maneira que o empregador consiga tocar a empresa dele, consiga de fato não trazer prejuízo para aquela rotina do trabalho, ele pode estabelecer esse contrato teletrabalho. Então vai depender muito da atividade que o empregado Uhum, exerce e da tecnologia que ele tem para conseguir executar o serviço. Então, home office é só o mais comum, que é a pessoa vai para casa, ela cria um ambiente de trabalho para conseguir exercer sua função fora do ambiente da empresa, mas cumprindo aquela jornada de trabalho para que ela consiga desempenhar suas funções como se estivesse dentro da empresa. Só que sem aquela fiscalização física, né? uhum, Aquele contato físico dentro da empresa. Essa é a sim, primeira questão que deve ser esclarecida. Ou seja, eu posso trabalhar de qualquer estado, de qualquer país. Hoje, pela internet, a gente consegue se conectar facilmente, como agora, né? Estamos conversando aqui pelo Hangout, gravando pelo OBS, poderíamos fazer essa reunião pelo isso. WhatsApp, pelo Zoom, pelo Skype, e você me manda as petições, me manda os contratos que eu peço, me manda as defesas, algumas orientações que eu peço, tudo por e-mail, tudo pelo sistema interno que a gente tem. Então, não Sim. necessariamente você precisa estar aqui presente para executar suas funções, certo? Então, essa é a primeira questão. E agora eu. O teletrabalho, ele é o que predomina, o trabalho em casa, né? O home office a gente pode dizer que é um trabalho de uma forma eventual, como tem acontecido agora por conta dessa pandemia. Muitas pessoas estão em home office porque é uma situação Sim. eventual, E eu sempre digo o nessa seguinte, previsão. Thaís, vou até questionar isso com você, tenho certeza que você vai esclarecer um pouco mais quem está assistindo, que para estabelecer esse contrato, já que o empregador pede para o empregado trabalhar em regime de teletrabalho, o empregado ele tem que concordar ou não? E se ele Uhum. concordar, o empregador tem que dar alguma ajuda financeira ou tem que fornecer alguma estrutura para que ele consiga exercer as atividades de forma normal, de forma produtiva? Como que funciona? Então, o empregado, quando ele já está trabalhando na empresa e o empregador quer que ele passe a ter esse trabalho em casa, tem que ser através de um acordo mútuo entre os dois. E o empregador tem que ajudar financeiramente nesse sentido, com a ajuda de custo, tem que fornecer os equipamentos necessários pela segurança do empregado. Agora, se o trabalho ele acontece em casa e o empregador exige que ele vá para a empresa, nesse caso, ele não precisa ter o acordo do empregado,
simplesmente exigir, mas ele tem que dar um prazo de 15 dias para o empregado conseguir se adaptar e fazer essa Perfeito, é transição. exatamente isso que o Acho artigo que eu consegui trata. Você responder. já falou, inclusive, das medidas de segurança, né? Porque não cabe ao empregado, a partir do momento que Isso. ele transforma esse contrato em teletrabalho, né? Quando o empregador transforma esse contrato em teletrabalho, arcar com os riscos da atividade econômica e adquirir o material necessário para o trabalho. Então, por exemplo, o empregador ele tem que fornecer essa estrutura, fornecer um Isso. computador da empresa, tem que fornecer, às vezes, uma segunda tela, se o empregado já tem o hábito de trabalhar com essa segunda tela, ou se o empregado não tem uma cadeira adequada na casa dele, ele teria que fornecer Uhum. uma cadeira mais adequada. Se o empregado não tem uma internet com a velocidade boa para executar Sim. as funções dele, o empregador que deveria arcar com essa diferença na conta da internet dele para ele contratar uma melhor, ou então algum impressor, algum scanner. Então a gente tem que imaginar o Uhum. seguinte: o risco da atividade econômica continua sendo o empregador. E aquele teletrabalho, em regra, ele parte do empregador. E já que o empregado está concordando, ou simplesmente é Isso. obrigado a concordar, né, já que às vezes não tem uma outra opção, o empregador tem que fornecer uma estrutura adequada para ele desempenhar a Isso. função de uma maneira correta, né, para que ele consiga produzir. Então essas diferenças que ele vai ter ali na conta mensal na casa dele, né, ele vai ter que, o empregador teria que arcar com parte desse custo. Inclusive foi algo que a gente conversou, né, sobre as contas que você Sim. já vem pagando aí e de fato Exato. aumenta um pouco o Necessidade da seu segunda tela, custo, né? tendo em vista que o tempo que você permanece em casa é maior. E eu vou te fazer uma pergunta também sobre os Isso. benefícios de trabalhar em casa. O que, que você enxerga de mais vantajoso para o empregado e para o empregador? Eu quero que você dê essas duas visões para quem está nos assistindo agora. Tá. Quero fazer só uma observação sobre essa outra questão que a gente falou. Eu posso estar enganada e você vai me corrigir agora. Mas o teletrabalho, se você está trabalhando na empresa e você vai para o trabalho remoto, faça um aditivo contratual. Agora, a questão do home office, não, já é um acordo que pode ser verbalmente estabelecido e não tem essa Então, Thaís, necessidade o do que eu contrato vejo escrito, é que certo? o home office é uma espécie de teletrabalho. Então, eu entendo que quando ele vai trabalhar em casa, é pertinente Isso. que seja feito esse contrato, que seria um aditivo contratual, porque o contrato já existe. Então, tem empresas que, por segurança, elas preferem Uhum. fazer do que deixar de fazer. É mais interessante que ele seja formalizado. Até porque assim a empresa já fica mais resguardada em uma futura ação discutindo que não tinha condições de trabalho e tal. E nesse contrato seria interessante já regulamentar essas questões de restabelecer esse contrato quando for necessário, como que vai ser esse restabelecimento do telepresencial para o presencial, como que vai ser feita essa transição, sobre o que o empregador vai Uhum. ajudar o empregado, né, no trabalho telepresencial, seja em home office ou não, e até mesmo com as normas de segurança do trabalho, que a própria legislação fala que tem que ter um termo de compromisso dizendo que o empregado concorda em seguir as orientações repassadas por seu empregador, no sentido de zelar por sua segurança, pela sua saúde, seja ergonômica ou seja física. Então, eu entendo que em qualquer caso é interessante e a empresa deve Uhum. fazer esse contrato, esse aditivo contratual. Certo. Então vamos lá falar algumas vantagens. Bom, a primeira vantagem, que acho que é a mais aparente assim, inicialmente, é a economia de custos, né? Então, quando a gente faz esse trabalho remoto, existe uma economia de custos de até de 40%, às vezes vai variar mais, porque o empregador, nesse caso, ele reduz o custo dele com água, por conta de um ar-condicionado, por exemplo. Ele vai reduzir custos de uma forma drástica. Se ele aluga um imóvel também, ele vai ter esse valor reduzido, né? A economia também, o empregado vai ter, de certa forma,
vamos supor, na questão de locomoção, de alimentação, se isso já não é algo acordado entre eles, acho que isso também pode ser uma forma de economia. Outra vantagem do teletrabalho é a facilidade de contratar profissionais, porque com trabalho remoto, o empregador ele não fica preso a uma determinada cidade para contratar um profissional. Você pode estar aqui no Brasil e que não vai ter impedimento em relação ao local. Você também possui facilidade de fazer reuniões via internet, como a gente está fazendo aqui, né? Para inúmeras redes, igual você já citou antes, como Skype, o Hangouts, o Google mesmo, de outras formas, o Instagram, etc. O Zoom, né, que tem sido muito utilizado também. Você elimina esse deslocamento, você acaba reduzindo o estresse por conta disso, porque hoje em dia todo mundo fica estressado por conta de deslocamento e trânsito. Então, você já tem essa redução do estresse aí, que vai causar também um aumento do bem-estar. Você estar em casa também, às vezes, já vai te trazer uma sensação melhor, de mais conforto. Se você fazer tudo da forma correta também, você pode ter um aumento de produtividade, justamente o que faz melhor e para você reduzir o estresse de locomoção. Você possui também flexibilidade na sua equipe, você pode aumentar ela, justamente gastos que antes você teria se tivesse uma empresa num local fixo e com empregados trabalhando lá com você. Às vezes o seu imóvel não tem capacidade de dirigentes e em home office você pode contratar quantas pessoas você Bem quiser. Interessante, tudo que você citou. São essas vantagens. Você citou aí todas as vantagens, né? E eu queria saber, Thaís, de você, se você consegue enxergar algum prejuízo, porque assim, você por enquanto falou só as coisas boas, né? Eu como advogado e eu diria empresário no ramo da advocacia, que acaba que a gente tem que ter uma visão de empresário, eu vejo como muito vantajoso também. Tudo isso que você falou é verdade, a gente não precisa de aumentar o espaço, porque consegue lidar com essas situações. Mas eu vejo duas coisas que eu ainda sinto um pouco de dificuldade aqui de aceitar o teletrabalho como algo 100%. Eu diria que para mim ele é 80% positivo, mas tem 20% que eu queria abranger com você aqui alguns pontos negativos. E eu vou falar os meus, mas aí eu queria até que você observasse e colocar a sua opinião aqui pra gente. Eu vejo que, por exemplo, no teletrabalho a gente não tem o contato imediato, fica aquela coisa mais fria, como assim, eu chego no escritório e às vezes me deparo com ninguém, e às vezes eu quero falar com você, mas você às vezes está conectada até com o seu trabalho, mas talvez por não estar presente a gente não tenha aquele contato imediato, a gente tem que ter um certo delay nessa comunicação aí, uma certa espera, vamos dizer assim. Isso acaba sendo mais trabalhoso um pouco, porque a gente de fato vai ter que usar alguma tecnologia para se comunicar, que hoje, claro, a mais comum é o WhatsApp, né? É o mais adotado por todas as empresas. Então isso é algo que eu vejo como um pouco negativo, e essa questão também do contato presencial, que eu, por incrível que pareça, eu acho que ele é mais assim prático, vamos dizer assim, você consegue resolver as coisas de uma maneira mais rápida. E uma outra questão que eu queria dizer é sobre o controle das atividades que estão sendo feitas no dia a dia. Eu vejo que muitas empresas adotam o relatório diário das atividades, do que os empregados estão fazendo. Mas é bem comum que os empregados, eles acham que não devem trabalhar como deveriam trabalhar dentro da empresa. Eu não estou citando um caso concreto aqui do escritório, não, viu? Muito pelo contrário, eu estou satisfeito com tudo que está acontecendo. Mas eu vejo muita gente reclamando disso. Será que essa pessoa está trabalhando de verdade? Inclusive, esses dias eu vi um vídeo muito engraçado, que o empregado colocou um vídeo gravado dele lá trabalhando e foi embora fazer outras coisas. E o chefe dele, quando perguntava, aparecia o vídeo dele lá trabalhando no celular. Mas eu queria entender melhor assim, o que o empresário poderia fazer
para conseguir fiscalizar e manter a produtividade dele 100%, sem ter esse risco de intercorrências com outras atividades, eu diria, particulares que os empregados têm no dia a dia? Eu acredito que a melhor forma hoje seja esse relatório diário, porque assim você consegue acompanhar de fato o que o empregado está fazendo todos os dias. Então não vai ter aquele caso de, um dia eu trabalhei mais, um dia eu trabalhei menos. E você consegue também ter uma visão se a produtividade dele está aumentando ou não, desde em comparação com quando ele trabalhava no local, né? Então acredito que a melhor forma seja esse relatório diário. A questão do home office também é porque basicamente é por confiança. Você tem que confiar no empregado que você tem, que ele está fazendo as coisas de acordo com o que você passou, com o que você está exigindo dele, né? Então acredito que adaptar, tem que olhar maneiras de como fiscalizar esse trabalho, de como ter um controle maior, porque passa mais segurança para o empregador também, de que o empregado está fazendo o seu trabalho. É uma questão de confiança E não sobre o só do contato empregador com o físico, você empregado, mas acha do que empregado com o empregador. faz sentido o que eu falei do delay aí, da comunicação imediata? Eu acho que sim, com certeza. Sim, porque nem sempre o funcionário ele vai trabalhar no mesmo horário que um outro, por exemplo. Se existe uma flexibilização de horários, é provável que você não encontre ele em determinado momento. E às vezes pode exigir uma demanda que ela tem que ser naquele horário e você tem que entrar em contato. Então, sim, você tem que ter uma disponibilidade, querendo ou não, de 24 horas para auxiliar sempre que puder, né? E faz parte esse contato, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de contato, de estar ali perto também, pra gente resolver mais rápido, a gente dialogar mais rápido, porque eu já sou uma pessoa um pouco Agora eu acelerada queria. também, Você falou de então ter esse flexibilidade, contato me físico, chamou ele é bom por bastante conta atenção esse disso. assunto. Inclusive, recentemente eu chamei um colega para pedalar de manhã e ele falou: Não, eu tenho que estar trabalhando em casa. Aí eu falei assim para ele: Mas seu contrato não é de 8 horas por dia? Ele falou: É. Eu falei: Então você pedala das 7 da Uhum. manhã às 9 horas da manhã comigo e depois você estende um pouco mais a sua jornada. Aí ele falou: Não, mas meu contrato estabelece que é das 8 às 17 com uma hora de intervalo. Isso. Aí eu falei assim, mas, né, enfim, já que o contrato de teletrabalho não tem esse controle de jornada, você entende que é possível o Ok. empregado ele mesmo fazer essa flexibilização de sua jornada de trabalho, ou você acha que ele tem que pedir autorização do empregador para trabalhar em outro horário? O que que você acha sobre isso? Eu acho que depende muito do seu trabalho. Tem trabalho que vai exigir que você trabalhe naquele expediente ali padrão, porque às vezes você vai ter que entrar em contato com outra pessoa, e se você tem que ligar para um cliente, é ruim você ligar para ele 11 horas da noite. Então, assim, querendo ou não, nesse caso, você tem que ter um horário ali padrão. Nessa época, a flexibilização ela é um pouco compreensível, né? Principalmente para essas pessoas que antes trabalhavam no local, na empresa, e hoje estão em casa. Então, igual você que tem seus filhos, né? Às vezes o filho vai chegar ali e vai interromper, às vezes você não vai conseguir dizer não, e depois você vai ter que compensar essas Muito horas. bom. Mas Eu eu também acredito que vai concordo, muito de viu, um Thaís? acordo Eu entre acho o que a empregado melhor e o forma de empregador. tratar essa flexibilidade é com o seu empregador. E eu li alguns artigos recentemente que essa flexibilidade ela traz muita felicidade, principalmente Sim. para o empregado, né? Para você conseguir trazer uma certa autonomia para ele, já que ele é Uhum. subordinado, para ele produzir nas horas que ele mais consegue produzir. Então, se dentro de um dia nós temos 24 horas e temos uma jornada que em regra a gente dorme, que é das 22 às 5, Isso. e que dentro, por exemplo, das 6 da manhã às 21h59 ele consiga produzir bem nos determinados horários, eu acho que ele seria muito mais feliz do que com uma jornada engessada. Então eu acho que realmente isso vai ter que ser estabelecido, inclusive nesse aditivo contratual que será Sim. feito entre empregado e empregador. E é até um assunto polêmico, né? Que eu disse que ele não está incluído Uhum. como no capítulo da jornada de trabalho, e em regra ele não teria direito à hora extra. Mas aí eu lembro das histórias do empregado externo, Isso. do gerente e do
de quem trabalha em home office, né? Vai que esse empregado que trabalha em home office tem uma jornada ali de demanda que gera ali 10, 11 horas por dia de trabalho. Você acha que nesses casos seria possível que ele ajuizasse uma ação pedindo horas extras ou você acha totalmente inviável? Tem que ver no caso da empresa, né? Desde quando ele trabalhava, ele já fazia direito, já tinha direito a essas horas extras, se ele fazia banco de horas também. Mas se em casa ele consegue comprovar de que de fato ele está exercendo uma carga horária maior do que foi o acordado e não está recebendo por isso, nem está sendo compensado essas horas depois, eu acredito que sim, E os totalmente e-mails, conversas no possível WhatsApp, de entrar com uma sistemas são ação, né? provas E fundamentais pedir para horas você extras, conseguir no caso. demonstrar que realmente está ultrapassando essa jornada, né? Então, eu entendo que o empregador deve ter essa cautela. Pode falar. Sim, o que a gente falou do relatório diário também é benéfico não só para o empregador, mas para o empregado, porque ele vai ter essa forma de Certo, comprovar o horário que ele trabalhou, né? certo. E o que ele fez no Ok. dia que ele E estava ali sobre as exercendo a normas função de dele. segurança É do segurança trabalho, para os você dois lados, entende eu que quem acredito. trabalha em casa, claro, nesses casos, sentado e de uma forma mais usando alguma tecnologia ali, né? Eu costumo dizer que você tem que ver muita atividade, senão não tem como implantar esse tipo de teletrabalho na sua empresa. O que que o empregador deveria observar assim para dar uma condição digna de trabalho para o empregado, né, conseguir exercer suas funções de uma maneira saudável? O que que você acha? Quais são as preocupações que ele deve ter? Eu acredito que a internet é a principal preocupação do empregador aí, né? Se o empregado não vai conseguir entregar tudo que é demandado. Acredito que outra preocupação também é a questão ergonômica. A gente tem que se preocupar muito hoje com essa questão da postura, de onde a pessoa está exercendo seu trabalho, porque isso também afeta muito a produtividade. Acredito que dependendo do trabalho também vão ser necessárias outras medidas, né? Como você tinha citado da segunda tela, quem já está acostumado com isso. Tem algumas, é, não são exigências, mas assim, alguns requisitos para você Ok. conseguir trabalhar bem e entregar na mesma proporção que você entregava antes quando você estava na empresa, né? Ok. E outra coisa que eu É uma acho mudança muito interessante, Thais, radical de além de tudo ambiente, isso que então a você gente tem que fazer disse de tudo aí, que para é importante a adaptar. empresa manter isso documentado. Por exemplo, com um termo de orientações sobre essas normas de ergonomia, por exemplo, de fazer um alongamento Sim, antes, durante e após a jornada, para evitar de fato doenças ocupacionais. E, por exemplo, se ela vai fornecer todo esse material, todo isso. esses isso que você acabou de dizer, às vezes uma cadeira, um monitor e Uhum. etc, para o trabalhador conseguir ter exercer a função de forma compatível e de acordo com as normas de segurança do trabalho, ter isso formalizado, né, com algum documento de entrega, alguma coisa nesse sentido para provar que a empresa tem essa preocupação, certo? E eu diria assim, aquela questão sobre o contato físico, existe a Sim, com possibilidade, certeza. você acha, de manter um contrato telepresencial e ao mesmo tempo físico? Por exemplo, ó, Thaís, venha 2 vezes por semana na minha empresa, o restante dos dias você pode trabalhar em casa. O que que você acha sobre isso? Sim, eu acredito que é muito possível. Tem muitos lugares que fazem isso, né? Muitas empresas que hoje trabalham dessa forma. É uma modalidade que tem crescido muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, eu acredito que a gente tenha que ver as vantagens de trabalhar dessa maneira, né? Você consegue, sim, trabalhar alguns dias em casa, mas tendo esse contato pessoal de ir na empresa, às vezes algumas demandas você consegue cumprir de lá ou só consegue cumprir lá. Então, acho que é Eu acho totalmente que, possível igual eu você estava cumprir um falando pouco desse dessa contato jornada sua durante a 80%, semana talvez esse em seria casa ou na uma forma empresa. de melhorar ele, né, para ele se tornar pelo menos 100% para mim, né? Que eu acho que eu sinto falta disso quando eu Seria uma chego em um local e não tem forma. ninguém, né? Só uma tela de computador que de fato Sim, eu acho um contato mais lento. Mas, ô, Thaís, eu estou satisfeito com o conteúdo que a sim, gente vai deixar nessa aula aqui gravado. Eu não sei se você tem mais com alguma certeza. consideração a fazer, mas
por mim, eu estou bem tranquilo que a gente comentou quase tudo aí para tirar as dúvidas do pessoal que vai nos assistir. Eu vou finalizar só com algumas Certo. dicas de como você trabalhar em casa de uma forma que você mantenha a produtividade, que eu acho isso essencial, né? Então, assim, primeiro ponto, eu acho importante a gente separar um local em casa e que você consiga ficar sozinho, né? Você consiga trabalhar de forma sem que haja interrupções pela família, porque muitas pessoas hoje estão com a família em casa. E por esse motivo também você tem que deixar claro para sua família que é um momento de trabalho, que durante aquele momento ali você não está para lazer, você realmente está cumprindo horas que você tem que cumprir. Acho bom também a Um dica a gente cafezinho deixar sempre também. a garrafinha de água perto, para que a gente não tenha desculpas de ficar levantando o tempo todo, parar o serviço, né? Igual você, cafezinho também é bom. Igual você tinha falado da questão da atividade física. Fazer uma atividade física antes é muito bom, porque assim você vai despertar, principalmente para essas pessoas que têm que trabalhar de manhã e estando em casa é muito difícil. Então, você levantar, fazer uma atividade física vai gerar diversos benefícios, como o aumento da concentração. Nessa época da pandemia, nós estamos extremamente ansiosos, estão saindo pesquisas aí diversas que a Já ansiedade que tem você aumentado tocou nesse demais. assunto, antes de Então, com a atividade física, a gente já continuar, diminui essa eu queria ansiedade saber se as também e vai mulheres se conseguir arrumam trabalhar para melhor. trabalhar, já que, em regra, ela E trabalha só ali na frente do computador, né? Tem que se arrumar também ou não? Pode fingir que está em casa mesmo de pijama? não, não pode fingir que está em casa. Quer dizer, tem que concentrar ali, né? O ideal é você fazer uma rotina como se você estivesse indo Entendi. trabalhar. Lógico que eu não vou ter que acordar ali, encher minha cara de maquiagem, passar um batomzão vermelho e trabalhar em casa, na sala. Mas é muito bom que você levante, Até toma um porque se banho, for troque ter de alguma roupa. Não reunião, né, precisa é bom você colocar uma às roupa vezes que já vai ser estar mais desconfortável, formal, mas né? também Ou que não então te pelo remeta que menos com você a está em roupa casa a mais lazer, adequada né? próxima ali para você conseguir participar da reunião, às vezes com o cliente, né? Ou então até com o É, seu próprio empregador. Então exato. tem essa questão também, né? Aham. Exatamente, é uma forma de você economizar Já tempo perde muito também, né? tempo. Porque se você tá aqui com pijama, alguém É marca uma verdade. reunião, você tem que ele trocar de roupa, Ok, colocar a adorei roupa, suas depois dicas. termina a reunião, coloca o Eu não pijama, você sei, já gastou muito você tempo falou de aí que todos, eu você só poderia queria estar saber o que trabalhando. você acha disso. Esses dias um empresário me ligou e disse o Isso. seguinte: olha, eu estou fiscalizando meus empregados que estão em home office ou teletrabalho da seguinte forma: deixe o Zoom ligado no horário da jornada de trabalho. E aí eu fiquei pensando, né? Nossa, a pessoa vai ser fiscalizada ali às 8 horas por dia. Para o empregador é até bom que ele tem certeza que a pessoa está trabalhando, mas para o empregado ele pode se sentir um pouco constrangido, né? Com essa questão de privacidade Sim, ali, né? perfeito. Aquele tempo inteiro sendo filmado. Você vê algum benefício ou alguma coisa ruim com esse Sim, tipo de atitude praticada por esse empregador? como você falou, né? É um pouco desconfortável você estar ali o tempo todo sabendo que tem uma câmera voltada para você. Mas eu acho que vai além disso também. Como eu tinha falado, muitas pessoas estão trabalhando em casa. Todo mundo que vai ter um espaço, um quarto Entendi. reservado que vai trabalhar. Então, imagina que eu estou aqui trabalhando e tem alguém passando aqui atrás. Então, é desconfortável para a família inteira, não só para mim. Por mais que seja benéfico Bacana. para o Muito empregador, boa você essa saber que sua a pessoa está ali o explanação. tempo todo, né? Bom, Mas isso, eu pessoal, já que acredito que não a seja uma Thaís já garantia fez as também de que a pessoa considerações vai estar dela, ali eu vou entregando fazer o igual no máximo dela. tribunal aqui. E eu queria dar algumas dicas para os empregados. Primeiro, cumpra fielmente a sua jornada de trabalho e de uma forma que, se houver flexibilidade, dê o seu melhor, porque assim o empregador ele cria uma expectativa em cima do empregado quando ele está fora da empresa e para que ele não fique com aquela sensação de se você está trabalhando ou não, o melhor que você faz é entregar o que ele espera. Então, se naquele dia foi repassado algumas atividades que de fato ele espera ali com bastante ansiedade, porque ele não sabe, ele não está te vendo, entregue o seu melhor ali, reserve o seu espaço, igual a Thaís disse, que com certeza ele vai gostar disso e quem sabe até vai manter
esse contrato ativo após essa pandemia que estamos vivendo. E vai ser muito mais vantajoso para o empregado. Como você disse, ele vai ter mais tempo com a família, vai conseguir ficar mais tranquilo, não vai ter essa dor de cabeça de sair no trânsito que a gente vive hoje. Então, eu entendo que é muito mais vantajoso. E para o empregador, é que de fato respeite essas questões de privacidade, que respeite o empregado, que crie mecanismos de fiscalização de uma forma que não seja tão rigorosa assim, de uma forma que ele deixe o empregado entregar de acordo com a produtividade que ele já tinha na empresa. Né? Não é porque você está na sua casa, que não tem controle de jornada, que ele tem a liberdade de te ligar 24 horas no dia. Então isso eu acho que tem que ser analisado com cautela por parte do empregador. E que ele forneça um ambiente de trabalho digno para você e ajude com as despesas que for necessário aí para você ter condições de trabalho e não ficar achando que ele está aproveitando do empregado. Né? Então tem todas essas questões para serem analisadas. E assim eu entendo que a gente pode encerrar a nossa aula de hoje. Ela vai ser divulgada no YouTube, no canal Gustavo Pascoal Advogados, no Instagram. Eu não sei se vai ficar como live, vai ficar de outra forma lá, não sei se é no IGTV. E também vai ser divulgado nas nossas redes sociais que a gente tem lá do escritório. Então sigam lá, GP Advogados. A Thaís tem o Instagram dela também. Qual que é, Thaís? Eu gostaria de agradecer. É Freitas Thaís, só que Freitas com 2 Viu, Fs. Thaís? Eu acho que só de você ter aceitado em participar já demonstra que você é uma pessoa corajosa, uma pessoa que se preocupa com as pessoas, porque querendo ou não a gente está fornecendo informações importantes aqui de graça, né? Eu acho que assim também a gente ajuda aí um pouco os empregados e os empregadores.